temos connosco a CIM de Tâmega e Sousa, o Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal Nuno Fonseca, o Sr. Primeiro Secretário Executivo Telmo Pinto e o Sr. Adjunto José Carlos Silva. É assim, não é? Pronto, sejam bem-vindos à Comissão. O que nos traz aqui são dois requerimentos, um sobre o ponto de situação da linha do Val de Sousa e outro sobre a ponte Marco Canaveses. E então, senhores convidados, como é que nós vamos proceder? Nós temos uma grelha em que cada partido coloca questões e os senhores responderão, e depois há uma grelha final com questões conjuntas e respondem e concluem. Mas vamos fazer isto em dois momentos, um para cada requerimento, para não misturar assuntos e para não tirar tempo também de intervenção aos partidos e aos senhores convidados. Portanto, vamos começar com o ponto de situação da linha do Val de Sousa, que até vem no seguimento da audição anterior, e começa o grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa e o Sr. Deputado Humberto Brito, que vão gerir o tempo disponível, que é exatamente 6 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Hoje vamos falar de uma linha muito importante para a região, aliás, revoluciona a mobilidade na reunião, e confesso que eu pensava que, por exemplo, a deputada do PSD, Ana Ferreira de Amarante, vinha aqui defender a ligação da linha de Val de Sousa até Amarante, mas ela veio aqui atacar o PS. Mas pois é, Sra. Deputada, o PS já não está a governar e o que é importante é que os deputados do PSD percebam que... Senhores deputados, Sra. Deputada Ana Ferreira, não há condições de funcionamento desta maneira, sendo certo que dentro da liberdade de expressão e de gestão do tempo, Sr. Deputado, se quiser colocar questões aqui aos nossos convidados, faz favor, Sr. Deputado. Estava eu a dizer que eu pensava que a deputada de Amarante vinha aqui defender a linha do Val de Sousa até Amarante, depois de sair de Felgueiras. Mas veio aqui criticar o governo socialista, dizer que os autarcas estão a prometer as linhas e não as estão a fazer para concretizar ganhos eleitorais. Pois bem, vamos começar pelo início. Quem trata do planeamento é o IMT e talvez as Infraestruturas de Portugal. Mas quem lançou a ideia até foram os autarcas. Autarcas com ambição que se preocupam com a região. Lançaram uma linha que numa primeira fase, como disse aqui o professor, que era um ramal até Passos Ferreira e que não servia. Mais tarde decidiram lançar a linha até Felgueiras, ou seja, sai de Valongo, passa por Passos Ferreira, Paredes, Lousada, Felgueiras e, se possível, a ligação a Amarante, que era aquilo que nós devíamos ouvir a deputada de Amarante dizer. Nós queremos a linha de Val de Sousa até Amarante, mas não ouvimos. A ideia foi lançada em dezembro de 2018. Em 2020, a CIM contrata um estudo para fazer o traçado. Passou cerca de apenas um ano. Em 2021, a linha é inserida no Plano Ferroviário Nacional, que devia ser lei. Aliás, o Plano Ferroviário Nacional foi lançado pelo PS. O PSD limitou-se a fazer copy-paste do Plano Ferroviário Nacional, ou seja, concorda claramente, e agora devia fazer do plano uma lei que define os traçados ferroviários para o país. E depois, em 2024, depois da autorização em 2023 do Governo Socialista para um estudo de viabilidade técnica ambiental, foi lançado o estudo, foi adjudicado a uma empresa. Passaram 24 meses. E os autarcas não sabem do estudo. O estudo está na gaveta. Pinto Luz, que promete tudo a todos, até promete fazer uma estrada municipal em Braga, de cerca de 60 milhões, não é capaz de apresentar o estudo aos autarcas, às populações. Por isso, pergunto-lhe qual é o ponto de situação, Sr. Presidente, se alguma vez falou com o Sr. Ministro Pinto Luz sobre a linha de Val de Sousa, e pergunto-lhe do ponto de vista da CIM, porque realmente Amarante já foi um concelho dos mais relevantes. E se nós queremos perceber porque é que Amarante foi perdendo alguma relevância, é perceber a intervenção da sua deputada, é a falta de ambição, porque ela hoje, em vez de vir criticar o PS, e até se esquece que o PS já não está a governar e que os partidos saem, continuam outros. O país não parou. O PS saiu da governação, parece que o país parou. O PS saiu da governação e parece que o país parou. Mas o país não parou. Agora o PS está a governar e tem de fazer o seu trabalho. Por isso pergunto-lhe se o Sr. Presidente da CIM acha relevante que a linha do Val de Sousa tenha ligação depois de Felgueiras até Amarante. Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Queria cumprimentar o Presidente da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, meu estimado amigo Nuno Fonseca e também o Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras. Cumprimentar também o Dr. Telmo Pinto, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados.
sobre um tema que é muito relevante para esta região, para a comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, e sabendo que acima é a voz destes concelhos, dos 11 concelhos, e de forma particular no que tem a ver com a linha de Valde Sousa destes municípios, desde Felgueiras, Lousada, Passos Ferreira, Paredes faz parte da área metropolitana do Porto e Valongo, mas estes que fazem parte da comunidade intermunicipal, sobre quem e para a qual esta obra é bastante relevante. Sr. Presidente, já aqui disse há pouco, e repito, esta é uma região que tem mais de 30 mil empresas, setores fundamentais da atividade económica em Portugal, desde o calçado e Felgueiras é um bom exemplo disso mesmo, o mobiliário em Passos Ferreira, também já agora, e Lousada também com o têxtil, e têxtil também nestes diferentes concelhos, e mobiliário também em Paredes, e também que se estende todo este tecido económico até Valongo. Diria que há aqui razões que sobram para que este investimento seja feito. Além do mais, estamos a falar de cerca de 350 mil pessoas que poderão ser servidas por esta linha e estamos a falar também, ainda voltando à questão económica, mais de 30 mil empresas, o que significa pós-trabalho, o que significa a criação de empresas, de emprego, o que significa riqueza e que significa simultaneamente ligar os polos universitários, nomeadamente do Porto, poder trazer alunos, estudantes aos nossos territórios e ajudar ainda a potenciar ainda mais o nosso tecido económico. Dito isto, eu creio que já não há dúvidas da necessidade imperiosa que esta linha seja feita. Os municípios, e bem, dizendo também aqui à deputada do PSD que já aqui nos disse que não quer esta linha, que não é intenção deste Governo avançar com ela, infelizmente para todos nós, porque meteu este projeto na gaveta, e é assim que devem ser ditas as coisas, com esta frontalidade, mas foram de facto os municípios do Partido Socialista, 5 municípios do Partido Socialista, é verdade, e é isso que deve chegar a desagradar ao atual governo do PSD, é porque sejam autarcas do Partido Socialista a liderar este projeto, agora de acordo também com a comunidade intermunicipal, que seja feito. Mas aquilo que lhe queria perguntar de uma forma muito concreta sobre esta matéria é que sem esta obra, que é estrutural, que permite verdadeira coesão territorial num dos territórios em Portugal, cujos indicadores, conhecidos infelizmente para nós, são dos mais baixos e que precisam de obras e precisam de investimento na área da mobilidade para poder estar ao mesmo nível das regiões desenvolvidas do país e da Europa. Com todas estas fragilidades, Sr. Presidente, se sente ou não que há aqui, de facto, um bloqueio por parte do Governo da AD e se, de facto, já foi respondido à comunidade intermunicipal, porque é que estes estudos que eventualmente possam faltar, ou não, que eu não sei, porque é que esta obra não avança, porque aquilo que a população destes territórios quer é mesmo esta obra no terreno. E sei que o Sr. Presidente é um homem determinado, empenhadíssimo, e por isso é que os autarcas da região do Tâmega e Sousa o escolheram para ser o nosso Presidente, que não deixará este projeto ficar esquecido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, faz favor, é só ligar o microfone, dispõe de 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo novamente, cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente todas as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes, e agradecer também por nos terem chamado aqui a esta audição para falar sobre esta linha que é extremamente importante. Independentemente das questões que aqui ouvi, para mim, pronto, são situações, como é óbvio, cada um esgrime os seus argumentos e respeitando, como é óbvio, os argumentos de todos. As questões, para mim, político-partidárias, com todo o respeito por vós, porque estão aqui eleitos também pelos partidos, e eu também represento partidos, mas, mais do que isso, represento aquilo que é a minha comunidade, represento aquilo que são as pessoas, independentemente das questões político-partidárias que nos traz até aqui. Relativamente às questões levantadas, dizer que a linha do Valde Sousa efetivamente tem essa capacidade para servir não só às 350 mil pessoas, não só às 30 mil empresas, porque é muito mais do que isso. E se pegarmos num exemplo muito simples, que me é mais próximo e consigo dizer isto com mais rigor, Felgueiras, que tem cerca de 55.850 habitantes, diariamente tem mais de 100 mil pessoas naquele território que têm um fluxo do ponto de vista da economia e daquilo que são os fluxos de quem trabalha, de quem circula de um lado para o outro. E, portanto, dobramos praticamente essa população. Dizer-vos também que, para além, e fico feliz de estarem aqui também, senhoras e senhores deputados, que são do território, que acarinham certamente esta região e também esta linha, porque vejo aqui o Sr. Presidente, que é de Valongo, temos aqui Passos de Ferreira, temos também a Sra. Deputada, estava aí há pouco, Filipa Pinto, que é de Lousada, e, portanto, mesmo a Sra. Deputada Ana Ferreira, que é de Amarante, mas que conhece muito bem Felgueiras também, portanto, teve a oportunidade de trabalhar por lá, e, portanto, também tem esse carinho, e eu acho que a região precisa que estejamos unidos à volta desta linha. Esta linha serve, para além de nós, também
outros territórios que podem não entrar aqui. Falava-se aqui da questão da Amarante. Efetivamente, eu sempre defendi essa ligação, até quando falei de Felgueiras, numa primeira fase, essa ligação a Amarante, que acho que é importante, porque ela já existiu até à Lixa, e, portanto, já existiu uma linha, não era a linha de Val de Sousa, mas que ia até à Lixa, e eu acho que não estamos aqui a fazer nada de novo, que não seja repor aquilo que já existiu de uma forma, na altura, privada. Mas se for essa a solução que seja privada, mesmo eu defendendo, não sendo muito, que esteja muito a favor de tudo que seja privado, mas se isso for a solução, que se faça. O que interessa é que as coisas aconteçam. Mas dizer também que esta linha pode servir também territórios como Faf, nas proximidades, ainda agora com a variante de Cabeça de Porca, que liga a 11 a Cabeça de Porca, que foi concluída há pouco tempo, que permite estar logo na proximidade com Faf, da mesma forma que consegue ligar a Celurico, de Bastos, e, portanto, toda aquela área norte pode aqui, no fundo, beber desta linha. Se fizermos a ligação a Amarante, como é óbvio, territórios como Baião e todos aqueles territórios mais a norte, também poderão ser servidos. Portanto, a linha é inquestionável que é importante fazer. Dizer que aquilo que nós temos neste momento e da nossa parte está tudo feito, enquanto autarcas, fizemos o nosso trabalho de casa, nunca fomos obstáculos, tentando contratualizar na altura com a IP aquilo que eram as necessidades dos estudos, e está neste momento, daquilo que tenho de informação, o estudo sobre aquilo que é o custo-benefício da infraestrutura. Se me permitem a mim, o custo-benefício será muito dúbio fazê-lo. Podemos ter uma previsão, mas não conseguimos garantir ao certo quantos são os utentes que vão utilizar a linha. E, portanto, poderão ser muito mais do que aqueles que eventualmente possam entrar neste próprio estudo. Porque a gente, enquanto não tem as coisas, não consegue perceber qual é a utilidade, muitas das vezes, que elas têm. Temos uma percepção disso, mas muitas das vezes supera aquilo que é essa nossa percepção. Também deixar aqui uma nota do ponto de vista político-partidário. Esta linha, apesar de ter avançado com municípios ligados ao Partido Socialista e também ao LIVRE, também avançou com um compromisso, até do ponto de vista das eleições, quer por parte do PS, quer por parte do PSD, nos manifestos eleitorais, nas legislativas, no Distrito do Porto, constava a linha de Val de Sousa como defesa. E, portanto, acho que não é isso que nos separa. O que nos separa, acho que não nos separa nada, precisamos é de encontrar recursos para que esta linha possa efetivamente ser feita, iniciada, concluída, para estarmos à disposição da população nos próximos tempos. Nós vemos aquilo que é o aumento dos combustíveis, as dificuldades que temos nas nossas redes viárias e que são grandes, e, portanto, o que é importante que estejamos aqui todos, e pedir a todos os seus deputados, independentemente dos quadrantes político-partidários, que nos ajudassem naquilo que é o caminho para a concretização desta linha do Val de Sousa. É essa a minha obrigação. Defendo desde 2017 de forma mais isolada, depois corroborado também com Passos de Ferreira, que também teve essa iniciativa, na altura o Sr. Deputado Humberto Brito e aqui, na altura, enquanto Presidente de Câmara, e toda a região precisa desta linha. Esta linha tem uma importância enorme. Aquilo que se falava da proximidade aos nossos centros urbanos com maior densidade, que permite aos nossos estudantes ter uma circulação mais fácil, mais ágil e com maior comodidade, e, sobretudo, poder dar aquilo que nós precisamos, que é a questão da mobilidade. Nós temos tudo. Nós vivemos num território que, apesar daquilo que são os indicadores do ponto de vista do crescimento não ser dos mais favoráveis, mas eu olho para isto também com uma perspectiva de possibilidade de crescimento. E nós temos isso tudo. Temos o potencial, temos as indústrias, temos as pessoas, sabemos fazer bem, e aquilo que nós temos de fazer é criar as melhores condições, sejam elas do ponto de vista da mobilidade, temos feito nas vias, e é preciso que isto se continue a cimentar, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da SIM, Sr. Dr. Luís Fonseca, os Srs. Deputados, Sr. Telmo Pinto, Srs. Deputados e Deputadas. Eu acho que toca aqui, já na sua parte final da intervenção, em pontos muito importantes, que é realmente de interesse não só local, mas também de interesse nacional. Porque quando falamos, muitos dos políticos... Está ligado? Não está ligado. Não está assim, não. Também não está. Já está?
Pronto. Exatamente. Pronto. Ora, recomeçando, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, cumprimentar também o Sr. Presidente Nuno Fonseca, o Sr. Secretário Telmo Pinto, as senhoras deputadas, os Srs. deputados. E como estava a dizer, toca aqui num ponto importantíssimo, que é naquilo que nós conhecemos a zona do Val de Tâmega e do Val de Sousa, e por aquilo que é conhecida não só a nível nacional, como também a nível internacional. E muitos dos políticos que tanto estão aqui, como já passaram pelas instituições e pelos vários governos, referem Portugal como o país do calçado. E de onde é que ele vem? Muito dele vem da vossa zona, vem da zona de Barcelos, vem da zona de Braga, e isto faz com o nosso reconhecimento também lá fora, como sendo também vocês uma das principais zonas de produção do PIB nacional. E é isto que também toca e devia ser importante. E não estarmos aqui a discutir se o projeto inicial ou se o estudo inicial foi em 2018, se foi em 2000 e troca o passo, se em 2021 foi feito estudo de viabilidade, se não foi feito, se é por aqui, se é por acolá, isto já devia estar feito. E é isso que nos preocupa, é realmente que tanto temos as empresas, e como falou, que são 30 mil empresas, e falamos de centenas de milhares de pessoas que necessitam deste tipo de mobilidade, porque realmente Portugal está muito bem estruturada no âmbito rodoviário, mas falta esta vertente do âmbito ferroviário, e Portugal começa agora a virar-se para este conceito da ferrovia, quer seja ferrovia ligeira, quer seja ferrovia pesada, e que nos deve aproximar e olharmos para a coesão territorial. E deveríamos ter pensado também no próprio PRR, como se calhar este conceito da ferrovia mais estruturante e mais preocupante no âmbito do PRR, e assim não foi enquadrado, quer seja pelo Partido Socialista, mas também não esquecer que na tal legislatura que estávamos a discutir o próprio PRR, o PSD, que na altura também se preocupava muito com a coesão territorial, não só do enquadramento destas zonas, mas também das zonas do interior de Portugal, manteve o PRR e nada fez no sentido de melhorarmos estas questões das mobilidades e daquilo que falta mesmo para a própria população. Porque há realmente uma necessidade da linha do Val de Sousa, porque vai fazer um enquadramento necessário para que, quer seja a fixação de pessoas, quer seja o darmos condições às próprias pessoas e aos próprios jovens que se fixem nestes territórios, para que conseguimos ter a nossa população, e tanto nós falamos em que temos que criar com que os jovens fiquem em Portugal e que não emigrem, isto também é fundamental para que isso aconteça. E por isso nós somos favoráveis para que esta linha seja realmente concluída no maior curto espaço de tempo, para que conseguimos ter as várias questões acauteladas. E há várias questões que podem ser colocadas aqui acima, na sua pessoa. Se existem condições técnicas, se considera que existe realmente neste momento condições técnicas para avançar com decisões políticas sobre a linha de Val de Sousa. Porque, há bocado, na audição anterior, o seu professor que esteve cá diz que estamos dependentes de uma análise final de custo-benefício. Eu acho que o custo-benefício já está por mais demonstrado, que é estes concelhos todos, e os concelhos que tanto falou, de Celurico, como de Amarante, como de Faf, necessitam desta própria linha para se alavancarem. E ainda estamos perante mais um estudo de custo-benefício. É que não dá para perceber o porquê que andamos de estudo e estudos e milhões que gastamos neste tipo de decisões, quando realmente as coisas têm que ser decididas no maior curto espaço de tempo para satisfazer a população, que é isso que nós estamos cá, é isso que nos traz cá. E depois pergunto-lhe também se o principal obstáculo é o financiamento ou a falta de vontade política do Governo, quer seja deste, quer seja dos anteriores. E por último faço-lhe também uma questão, tendo em conta que a CIM tem vindo a validar os sucessivos estudos que apontam para a viabilidade da linha de Sousa, mas continua-se a exigir um prazo concreto da sua execução, como explica que a região continua dependente de mais esta análise de custo-benefício, e se não considera que, ao aceitar esta lógica, a CIM está objetivamente a legitimar o aditamento político de uma decisão que já devia estar tomada.
Acho que é importante, já que estão cá, nós também percebermos estas vossas posições. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Para responder, então, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado, pelo menos, esta concordância connosco também nesta matéria de que percebe que é efetivamente importante esta linha. Tentando ser concreto, há uma coisa que eu acho que já percebi, que temos alguma unanimidade relativamente à necessidade da linha. E aí aproveito para responder que Senhores deputados, desliga o microfone. Senhores deputados, a meu ver temos três opções. Eu vou continuar a falar, a ver se os senhores deputados, isto tem que se enxergar, isto é uma questão de se enxergarem mesmo, porque é assim, ou os senhores deputados se deslocam para o fundo da sala, deslocam-se para o fundo da sala, onde seja menos audível e os nossos convidados possam falar, ou os senhores deputados vão para o corredor e discutem essas questões, ou então temos a terceira opção que eu penso que é mais adequada, que é os senhores deputados darem as condições para as pessoas que se deslocaram a Lisboa, para estarem aqui connosco no Parlamento, poderem intervir com dignamente. E é isto que vai acontecer. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo um bocadinho àquilo que o Sr. Deputado dizia há pouco, sendo inquestionável a importância da linha, é inquestionável que não pode ser um estudo de custo-benefício, porque acho que é empiricamente, para todos nós, defensável que possamos avançar com a linha. Normalmente as linhas e os projetos avançam exatamente com o custo ao mesmo tempo e aquilo que nós pretendemos é que isto avance no mais rápido ou no mais curto espaço de tempo. Não podemos continuar, permitam-me a expressão não muito bonita, a bater bolas de um lado para o outro. De quem é que é aqui as responsabilidades? De quem é? Alguém, efetivamente, colocou no papel essa vontade, havia uma vontade prévia antes e, portanto, ela hoje está a ser materializada, como estão a acontecer muitos investimentos no território e que são importantes, como é o caso do IC35. Portanto, tudo isso é importante que aconteça. Mas esta linha não pode nem deve ficar esquecida. E nós, enquanto autarcas e enquanto responsável pela CIM, não vou permitir que isso aconteça. Vamos exigir que aquilo que são os estudos que têm determinado tempo, eles são contratualizados, têm tempo, não tenho aqui de cabeça qual é o timing do contrato que estava subjacente a esse estudo, mas ele tem que ser entregue no tempo que está previsto contratualmente. E daí para a frente, o que nós precisamos é que haja um entendimento, e aqui pedir-vos a todos a vossa sensibilidade, que haja um entendimento para perceber a importância, e já perceberam, como é óbvio, se calhar primeiro do que eu, da importância desta linha e ver se há condições para que ela possa avançar. Se não for este ano, que seja no próximo. Se não for de uma vez só, que seja por troços. Mas o que nós não podemos ficar é parados. Ora bem, não temos dinheiro para comprar tudo, não fazemos nada. Não, as coisas têm que andar. E o que nós queremos é que as coisas queremos que andem. Até porque a senhora deputada Sónia Monteiro, que é do Chega e que é de Felgueiras, também esta linha lhe poderá servir para vir até Lisboa, poder responder também a essa questão. Vamos fazer uma linha com o deputado e Podemos ser acusados de algo de favorecimento. É isso que nós não queremos. E, portanto, não vou permitir, como é óbvio, que isto se arraste muito mais tempo. Temos de ter respostas concretas. Há uma coisa que eu tive enquanto princípio, enquanto autarca. Quando temos algumas matérias difíceis de tratar, e quando eu tenho isso perante os meus munícipes, há uma coisa que eu não lhe posso dar. É um nim quando falam comigo. Ou sim, ou não. Foi assim que o meu falecido pai me ensinou. Ou faço ou não faço. E aquilo que eu preciso, até para que nós possamos dar respostas aos munícipes e não nos andemos a enganar, é que nos digam se é para fazer ou se não é para fazer. Que me digam, opa, é só daqui a 10 anos é que a linha se faz. Muito bem. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de uma resposta. Para quem esteve à espera de uma variante em Felgueiras, 30 anos, eu, se daqui a 10 anos tiver a linha do Val de Sousa concluída, fico super contente. Nós temos, enquanto autarcas, de pensar para além do nosso tempo. E a nossa obrigação agora é lutar por ela e fazer com que ela possa continuar a dar passos consolidados. É isso que nós vamos querer. E agradecer, mais uma vez, também a vossa anuência para esta construção desta linha de Val de Sousa. Obrigado. Muito bem. Sra. Deputada Ana Ferreira, do PSD, faz favor. Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar especialmente
os convidados aqui hoje, por serem meus conterrâneos, por serem pessoas que eu conheço, que estimo e que me conhecem também. E queria deixar aqui bem claro, e vou repetir 2 ou 3 vezes, e se for preciso mais alto, que é para os nossos colegas, os colegas deputados do PS, perceberem uma coisa. A senhora deputada Ana Ferreira não está contra esta linha. E defendo Amarante, como sempre defendi, e quero o melhor para a minha terra e para o meu município, para a minha CIM, para o meu distrito e para o meu país. Por isso, à falta de argumentos políticos, não podem passar ao ataque pessoal. E vou repetir novamente. E eu quero esta linha, conforme o estudo e o projeto, que vá até à minha terra. Porque a ir até à minha terra não favorece só os amarantinos, favorece toda a gente daquela região. Vou voltar a repetir. E o senhor deputado Carlos Barbosa pode fazer os TikToks que quiser, com as afirmações que quiser, mas o que está gravado e que fica aqui bem consciente e ciente nas pessoas responsáveis que aqui estão, é que eu não sou contra esta linha, o PSD não é contra esta linha, e eu quero sim que esta linha seja realizada, porque eu sei. E sabemos todos da importância desta linha. Agora, há uma diferença. Os senhores querem apressar. E nós não. Queremos executar com responsabilidade. Foi aqui dito anteriormente, tivemos uma audição de 1 hora com a entidade responsável pelo estudo, que disse que não pode avançar. Se me permitem, deixem-me continuar, porque depois não percebem, não compreendem e depois afirmam coisas erradas. Tivemos aqui uma audição com a entidade que foi contratualizada para fazer este estudo, certo? E que disse que sem o estudo custo-benefício que está a ser realizado, sem o estudo custo-benefício que já está a ser realizado, sem os resultados finais, não se pode avançar para a fase seguinte. Foi o que o Sr. Presidente aqui acabou de dizer. Contudo, os senhores deputados do Partido Socialista continuam a querer politizar isto, não é? Ver as coisas à vossa maneira e, de facto, aí impedir que haja aqui um consenso, não é? Em prol do benefício comum. Por isso, eu vou voltar a repetir. A senhora deputada Ana Ferreira não é contra esta linha. Ao contrário do que o senhor deputado Carlos Barbosa acusou há bocado. É falso. Certo? Pronto, José Barbosa. Não mudei de opinião. A minha opinião sempre foi a mesma. Os senhores é que têm dificuldade de compreensão. Pronto. E espero que o assunto fique aqui resolvido e esclarecido. Senão eu volto a repetir incessantemente a mesma coisa. Pronto. Quero, claro que quero, como toda a gente quer a linha daquela zona. Pronto. Eu lamento imenso que não tenham capacidade de compreensão. E peço imensa desculpa, Sr. Presidente, Sr. Secretário da CIM, mas às vezes as coisas têm que ser resolvidas desta forma. Não sei. Passando então ou avançando, sem dúvida que esta linha, que já é discutida há muitos anos, é considerada primordial, até porque as zonas de baixa densidade, com dificuldades de mobilidade, com poucas ligações de mobilidade, estradas, obviamente é necessário, por tudo o que já foi aqui elencado e evidenciado, e eu conheço o território e sei que de facto aquela zona é uma zona fortemente industrializada, com grande taxa de mobilidade. Agora, há necessidade de... Isto é uma estrutura fundamental. Temos que ter a consciência de planificar. Temos que ter a consciência de planificar as coisas com responsabilidade e equilíbrio, que foi algo que não aconteceu até agora. Se calhar consideram que sim. Se calhar os novos analistas do projeto consideram que não. Por isso temos que respeitar os tempos das coisas. Temos que permitir que a legalidade das situações também aconteçam. Independentemente disto, gostaria só de deixar aqui algumas questões que agradeço a resposta. Na perspectiva da CIM, a linha de Val de Sousa é a principal prioridade de mobilidade da região ou existem alternativas que deveriam ser também consideradas? Que impacto concreto teria esta linha na redução das assimetrias territoriais no Tâmega e Sousa, ao nível de desenvolvimento económico, de atração de investimento e de fixação de população? Como avalia a CIM a relação entre investimento previsto e benefícios esperados para a região? Quais são atualmente os principais padrões de mobilidade da população da região? A solução ferroviária responderia de forma mais eficaz do que as alternativas rodoviárias ou intermodais, mais rápidas ou menos onerosas? A CIM estaria disponível para considerar soluções faseadas ou híbridas? Existe uma estratégia para a mobilização de fundos europeus para esta infraestrutura? E a CIM e os municípios estão disponíveis para participar no financiamento do projeto? E em que termos? Qual é a perspectiva da CIM
qual é, na perspectiva da CIM, um calendário realista para a concretização do projeto? Que consequências teria um eventual adiamento ou a não concretização da linha? Concorda que há necessidade de um planeamento responsável, equilibrado, consistente e fiável para que este projeto termine numa boa estação? Obrigada. Muito bem, Sra. Deputada. Terminou. Vamos então ouvir as respostas. Parece que vamos ter aqui mais um... Isto é uma coisa incrível. Ó, Sr. Deputado, isto é absolutamente... Pronto, eu vou fazer outra vez o mesmo exercício. Isto é absolutamente entediante, é cansativo. Eu, francamente, não sei como é que os seus deputados querem prosseguir os trabalhos. Estão permanentemente num bate-boca. É que, se ainda por cima fossem uns à partes interessantes, tivessem algum sentido de humor, ou pudessem contribuir para adquirirmos algum conhecimento suplementar, mas é que, na verdade, nem disso se trata. É um mero bate-boca. Como é que dizia o nosso convidado há pouco? Era um bate-bolas, não é? É um bate-bolas e, portanto, os seus deputados não conseguem resolver essas diferenças que estão aqui a esgrimir e prejudicam seriamente o funcionamento da Comissão. E é aos seus deputados do Partido Socialista, é aos seus deputados do Partido Social Democrata e o seu deputado José Carlos Barbosa. Vamos levar as coisas a sério, porque nós não estamos aqui reunidos para momentos lúdicos, estamos aqui reunidos para conduzir os trabalhos de acordo com a nossa agenda. Temos convidados que se deslocaram propositadamente e estão aqui para contribuir para a discussão. E foram convidados a virem cá. Portanto, vamos ouvi-los. Sr. Deputados, faz favor. Sr. Deputado Humberto Brito, faz favor. Sr. Presidente, eu queria fazer um ponto de ordem à mesa, se me permite. É que a Sra. Deputada Ana Ferreira, por várias vezes, usou a expressão se nós tínhamos capacidade de entender. Claramente, em bom português. Ó, Sr. Presidente, vai-me desculpar. E o Sr. Presidente não fez nenhum reparo. O Sr. Presidente não fez nenhum reparo a essa intervenção. Sr. Deputado, se entende que foi ofendido na sua honra... Isso é um insulto. Isso é um insulto. Sr. Deputado, se entende que foi ofendido na sua honra, o Sr. Deputado pede a defesa da honra. Sr. Presidente, não só é para dizer, ponto de ordem à permitir, mesa, nem é uma interpelação não me deixou à concluir, mesa. não me deixou concluir. Só para dizer ao Sr. Presidente que, efetivamente, as intervenções da Sra. Deputada são ofensivas. Terá que pedir a defesa da honra e eu considerei, Sr. Deputado, ouça, Sr. Deputado, o Sr. Deputado terá que pedir a defesa da honra e tem direito à defesa da sua honra, na medida em que se sentiu ofendido pelas declarações da Sra. Deputada. Agora, não é, a figura regimental é esta mesmo, Sr. Deputado, é assim que deve ser. E se sente que foi ofendido, tem todo o direito para poder pedir a defesa da honra. É assim que as coisas funcionam. Em relação à condução dos trabalhos, não há nenhum problema com a condução dos trabalhos. Há uma dificuldade que é causada pelos senhores deputados. E, portanto, agora vamos ouvir os nossos convidados. Espero que criem condições para que possamos ouvir com dignamente os nossos convidados. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Foram muitas as questões levantadas que eu acho que consigo resumir numa resposta muito simples. Se há algumas respostas dessas que precisam de ser respondidas, elas estão também dependentes daquilo que é o estudo custo-benefício. Mas eu também já vi de tudo na minha vida. Apesar da minha tenra idade e aparentemente ser velho, já vi de tudo na minha vida. E o que eu não quero é que este estudo custo-benefício sirva de um artifício para podermos encostar a linha de Val de Sousa a um canto. E, portanto, porque é inquestionável, todos vocês defenderam e defendem-na, porque percebem, efetivamente, aquilo que é a realidade do território e aquilo que isto vai acontecer. Se me perguntar se é necessário fazer afinações à linha para baixar o custo, como é óbvio, nós temos que perceber que não podemos gastar o dinheiro, permitindo uma expressão não muito bonita, Sr. Presidente, esbanjar dinheiro dos contribuintes. Todos nós temos que ter esse rigor naquilo que é no investimento. E muitas das vezes, mesmo parecendo um valor exagerado aquilo que é o investimento, eu continuo a olhar para ele como um investimento e não como um custo. Portanto, a gente vê
vê tanto investimento a ser feito duplicado, e eu não quero fazer paralelismos com outras áreas metropolitanas, com outros investimentos que estão a ser feitos, porque não vou pôr em questão a necessidade deles. Mas posso achar que, se calhar, alguns desses podiam ou podem ser adiados, porque já existem soluções alternativas, e este pode ser posto numa primeira linha. Quando referi à questão das alternativas, nós temos do ponto de vista viário. Mas vamos ter aqui, ainda vamos falar a seguir também sobre outra matéria, nós percebemos bem ainda os constrangimentos que temos do ponto de vista viário. E, como é óbvio, esta linha do Val de Sousa permite ajudar a esses fluxos de movimento, tratar aquilo que são as questões ambientais também com a redução da pegada e permite, sobretudo, resolvermos o problema do território. É isso que nós queremos. O que nós queremos é, efetivamente, que vocês se unam a esta causa de uma forma mais consistente, que possamos dar esses passos e dizer que os municípios estiveram sempre, desde a primeira hora. Aliás, nós, na altura, aquilo que foi o estudo de procura da solução foi pago pela CIM. E, portanto, nós nunca nos pusemos de parte de qualquer solução, mesmo que nos dissessem, sobre o ponto de vista do financiamento, dissessem os municípios têm que assegurar uma parte, aquilo que vai para os transportes, para a mobilidade, tem que ser alocado uma parte também ao financiamento. Como é óbvio, nós estaremos disponíveis para qualquer solução em conjunto. Eu nunca fui pessoa na minha vida, enquanto autarca, de vir pedir alguma coisa, não tentar trazer solução e não ser parte da solução, porque percebemos que, efetivamente, o dinheiro não estica. Eu, aos meus filhos, no outro dia, dei-lhe esse exemplo. Peguei numa nota de 10 euros e estiquei a ver se ela dava 20, mas não, ela rasgou. E, portanto, o dinheiro não estica. Fiquei sem 10 euros. E aquilo que nós queremos é que hajam essas soluções, que sejam consensuais, que nós possamos fazer parte delas e que não estejamos aqui a bater bolas, mais uma vez, de quem quer ou quem não quer. Todos nós queremos, está aqui bem presente que todos nós queremos esta linha, aquilo que temos agora que dar é um passo seguinte. E aquilo que vos pedia, se me permite, Sr. Presidente, e deixar aqui também esse pedido formal, é que se existe neste momento uma entidade que tenha essa responsabilidade do estudo sobre aquilo que é o custo-benefício e que tem que o apresentar, que o exijam, quando tiverem, que sei que vão ser ouvidos também, que possam exigir que ele ande o mais rápido possível para termos soluções ou procurar outras soluções que sejam mais benéficas. Senhores deputados, eu registro uma inscrição para a segunda ronda sobre este tema. 2 inscrições. 3 inscrições. Sr. Deputado do Chega, Carlos Barbosa. Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Barbosa, olhe para mim. Espera um bocadinho. É absolutamente extenuante isto. Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, de acordo com o que nós ouvimos aqui, tanto PS como PSD, vemos realmente um ataque desenfreado, não é? entre as duas fações de grande preponderância nestes últimos 50 anos de quem governou, quer seja nacionalmente, quer seja localmente, e que vemos que muitas vezes não se entende, ou melhor, até se faz entender o porquê que muitas vezes as coisas não avançam. Mas eu gostaria de lhe fazer uma questão, advinda também da intervenção da senhora deputada do PSD, em que se faz sentido que esta razoabilidade, quando que foi invocada, em que diz que tanto quer a linha, e acho bem, todos nós queremos, e faz todo sentido, mas ao mesmo tempo diz que temos que ter e esperar aqui e ter calma para que as coisas aconteçam, quando nós temos outros projetos de âmbito nacional, porque isto não deixa de ser um projeto também de âmbito nacional, muitas vezes esses próprios projetos de âmbito nacional avançam quando os próprios estudos finais nestas matérias acabam por ainda estar em andamento. Gostaria de uma resposta da sua parte e se tem conhecimento deste tipo de circunstâncias, sobre este também de projetos e de obras e por aí fora, que acho que é importante e que realmente esta linha Val de Sousa precisa de ser realmente feita e não temos de andar aqui com calma para que vamos ver se ela vai ser feita ou não. Muito obrigado. Sr. Deputado Ana Ferreira, PSD, dispõe de 2 minutos. A Sr. Deputado Francisco Covelinhas Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Presidente assim ter-se deslocado daquele que também é o meu distrito até aqui para nos ajudar nesta situação. Começar por dar nota que o nosso deputado Humberto Brito tem uma paixão enorme acerca deste assunto, claramente. Eu percebo, desde que era autarca e já em 2022 se queixava do Governo Socialista não andar com este assunto para a frente. Mas ainda assim, se calhar, eu vou desculpar por estar cá há pouco tempo, mas há partes que, de facto, às vezes ficavam melhor sem ser ditos. Dizia eu que já em 22 se queixava do facto do Governo, por exemplo, não ter metido no PPR esta linha. Não sei se já teria medo que fosse mais um PowerPoint, mais um projeto que ia ficar no papel como tantos outros. Como autarca do Partido Socialista, eu percebo que tivesse esse receio. A linha do tempo acerca deste processo já foi feita. Eu passava já a colocar aqui algumas questões ao Sr. Presidente Acim. Primeiro, uma coisa que não se falou ainda aqui a sério, e já que está aqui, que nos desse algumas linhas sobre o resultado do estudo que a Acim apresentou em 2021. Depois gostava de lhe pedir, na qualidade de Presidente Acim também, se tem uma explicação, uma opinião acerca dos montantes investidos em ferrovia nos últimos 10 anos. Queria lhe perguntar se tem alguma também opinião ou explicação para o hiato temporal entre 2018, quando os autarcas da região começam a pedir esta linha, 2019, que entra para o Plano Nacional de Investimentos, e 2024, quando pela primeira vez o Governo faz alguma coisa que é adjudicar um estudo. Agora, na sua qualidade de Presidente da CIM, mas agora também de Presidente da Câmara Socialista no Distrito do Porto, eu gostava de lhe perguntar, porque o Partido Socialista tem tendência para alguma demagogia, especialmente em alguns assuntos, e ultimamente mais nesta comissão. Queria lhe perguntar se consegue afirmar que este Governo não quer fazer esta linha, porque nós já ouvimos isto aqui por parte do Partido Socialista hoje, mais do que uma vez, mas não tem forma nenhuma de o comprovar. E também na sua qualidade de Presidente da CIM e de Câmara Municipal, uma afirmação bastante mais grave do deputado Humberto Brito, que é de que, por serem municípios socialistas, o Governo não está interessado em fazer a obra. Eu gostava de lhe perguntar se tem algum indício acerca disso. Obrigado. Senhor Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, fico satisfeito por a Sra. Deputada Ana Ferreira, no decurso deste debate, ter ficado convencida sobre os méritos desta linha, inclusive da sua ligação à Amarante. Mas eu acho extraordinário, que o PSD insista na ideia de que o PS, quando estava no Governo, não fez nada, quando todos os passos concretos que foram dados na elaboração de estudos e na inclusão desta linha em instrumentos de planeamento foram todos dados por governos do PS, a inclusão no Plano Ferroviário Nacional em 2021, a autorização para o lançamento dos estudos, a adjudicação dos estudos 2 meses antes de eu sair de funções, e na verdade esse foi o último passo que se conhece deste processo. Portanto, desde fevereiro de 2024 não se conhece mais nenhum passo, nem o resultado do estudo de viabilidade técnica, nem a análise de custo-benefício. Um estudo de viabilidade técnica e ambiental não demora 2 anos a fazer, demora menos. Uma análise de custo-benefício demora alguns meses a fazer. Mas na verdade, e eu convidava-vos novamente a olhar para o despacho que eu há pouco mencionei, 5.122 de 2023, de dia 3 de maio, também para aprenderem como é que se faz e como é que se dá à Infraestruturas de Portugal capacidade de execução. Porque nesse despacho não só foram autorizados os estudos para a linha de Val do Sousa, como foram autorizados foram autorizados dezenas de contratos para estudos e para execução de obra noutras linhas. E, na verdade, durante o ano 2023, foram lançados não só os estudos para a linha de Val do Sousa, mas foram lançados os estudos para a modernização da linha do Oeste entre Caldas e Louriçal, para a modernização da linha do Douro entre Arrego e Pocinho, para a reabertura da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva, para a quadruplicação da linha do Norte entre Alverca e Azambuja, para a quadruplicação da linha de cintura entre Romaria e Braço de Prata, para a ampliação do Gar do Oriente. O que é que todos estes estudos têm em comum? Todos foram lançados em 2023, todos iniciaram a sua execução e sobre todos eles não se conhece nenhum passo depois disso. Muito obrigado. Terminou, Sr. Deputado. Terminamos agora esta ronda de perguntas. E agora, para concluir este assunto, dispõe de 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu comprometo-me para a próxima vez para adoçar mais a conversa. Eu comprometo-me na próxima vez que cá venha para adoçar a conversa, eu trago um pão de ló de margarido para poder efetivamente
que a conversa fique mais serena. Tentar ser sucinto. Não há dúvidas que o Sr. Deputado Frederico Francisco teve aqui um papel importante no desenvolvimento daquilo que foram os estudos e, portanto, tenho que lhe reconhecer aqui também publicamente isso, os passos que deu e aquilo que foi feito. Dizer também, porque referia aqui o Sr. Deputado do PSD, não é uma Câmara do Partido Socialista. Não tenho que pedir desculpa de nada. Eu tenho essa obrigação de esclarecer, não está cá a Sra. Deputada do LIVRE neste momento. Eu sou independente, tenho o apoio do Partido Socialista, que muito me honra, e do Partido LIVRE. Tenho na minha equipa autarcas oriundos do PSD, que tenho muito gosto de os ter também, e, portanto, não são os partidos que me movem e que me põem de parte relativamente àquilo que são os projetos. O projeto deste Executivo Municipal, e que represento também na comunidade intermunicipal, é um Executivo que quer que as linhas avancem, dando respostas concretas àquilo que aqui me questionaram o Sr. Deputado Carlos Barbosa. Saber se existem outros projetos, eu não os conheço todos, não sei se há outros projetos que avançam ao mesmo tempo ou que avança simultaneamente aquilo que é os estudos e a construção da obra, às vezes até se calhar adiantando a obra mesmo sem haver os estudos. Aquilo que eu lhes peço, e vocês têm essa obrigação, é que possa efetivamente fazer uma coisa, e peço aqui a ajuda do Sr. Presidente e de todos que aqui estão, é que não existam dois pesos e duas medidas. Ok? Dizer que preciso dessa vossa ajuda para que não existam dois pesos e duas medidas. Dizer também que quem pode responder se o Governo quer ou não fazer esta linha é o Sr. Ministro e é o Governo. Não vou eu, porque a minha opinião, eu não quero crer que não haja qualquer Governo, independentemente do partido que seja, que não queira fazer esta linha. No dia que eu sentir isso, como é óbvio, vou ter medidas também da minha parte mais afincadas para poder fazer face àquilo que são as nossas necessidades. E deixar aqui uma nota também, porque passaram aqui muitos anos, passou aqui muito tempo, realmente desde 2018. Eu, enquanto autarca de 2018 para a frente, eu não me esqueço que em 2020 a única cabeça que eu tinha, e confesso aqui, não era só para pensar na linha de Valsousa, foi lidar com a pandemia, porque ela chegou precisamente ao meu município, ao município de Lousada, nessa altura, e foi essa a necessidade premente que nós tivemos de dar respostas aos territórios. E, portanto, dizer que estou confiante que depois daquilo que eu vi, independentemente das posições mais acesas de um lado ou do outro, há uma convicção que eu levo daqui. A convicção de que vocês querem que esta linha seja feita. Tenho a convicção que ela terá unanimidade quando for proposta também na Assembleia da República e naquilo que são os planos de investimento por parte do Governo. E, portanto, meus caros, naquilo que nós pudermos ser útil, enquanto comunidade intermunicipal, enquanto autarcas e responsáveis por esta região, nós estamos disponíveis a fazer parte da solução e aquilo que queremos é que ela aconteça e, se puder estar já no próximo orçamento, nós ficamos muito contentes, nem que seja com plurianuais e com investimentos faseados, mas que ela possa constar do próximo orçamento de Estado. Muito bem, senhores deputados, terminamos esta audição do requerimento sobre a linha do Val de Sousa. Agora vamos fazer reset e vamos passar ao requerimento sobre a ponte Marco Canaveses. Podemos continuar, senhores deputados? Começa o partido. Eu peço desculpa que... Só um momento. Eu aproveitava só, Sr. Presidente, para deixar, uma vez que o documento é extenso e questionaram-me sobre a questão do documento que assim me desenvolveu do estudo de procura, e que se este documento não fosse no sentido de que a linha era precisa, também não teríamos avançado com os estudos posteriores e, portanto, deixo para que possa partilhar com todos aqueles que entenderem. Podem enviar-nos em suporte digital, porque assim é distribuído por todos os membros da Comissão. Muito bem, Sr. Presidente. Obrigado. Sra. Deputada Ana Ferreira, para que efeito? Para defesa da honra, por favor. Defesa da honra? Sim.
Então vamos fazer isso no final Muito bem, desta audição. muito bem. Muito Está obrigada. bem? Obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos continuar. É a audição sobre a Ponte do Mar Canaveses. É o Sr. Deputado Humberto Brito, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava novamente o Sr. Presidente Nuno Fonseca, a equipa que o acompanha da Comunidade Intermunicipal, as senhoras e senhores deputados, mas sem prejuízo de iniciar a minha intervenção sobre esta necessidade da construção da nova travessia no Mar Canaveses. Permita-me dar aqui uma nota ao Sr. Deputado Francisco Cobrinhas, que merece o meu respeito e a minha estima, como ele sabe, mas dizer o seguinte: Sr. Deputado, eu, em qualquer circunstância, estarei muito vinculado ao meu território e à população que me elegeu. E por isso não se estranhe, e nunca se estranhe, que a minha determinação e a minha firmeza em defender os territórios se sobrepõe necessariamente às questões, sobrepõe claramente às questões partidárias. Eu estou aqui na defesa das pessoas de forma intransigente e não propriamente para servir outro tipo de interesse que não seja mesmo a minha população, as instituições, as empresas, tudo aquilo que lá está inserido. E por isso, Sr. Deputado, acho que deve ter nota disso, acho que já sabe disso e esse será sempre o meu compromisso com o território. Voltando à questão da travessia sobre a Ponte do Mar Canaveses, é um bocadinho neste sentido, Sr. Presidente, que nós hoje também voltamos aqui a esta Comissão das Infraestruturas, tem obrigações para todo o país, e que queria saber da sua parte também sobre uma obra que é necessária para resolver o problema de um gargalo, de um bloqueio ao desenvolvimento territorial de um conjunto de municípios, e podemos falar desde Sinfãs, Rezende, Baião, o próprio Mar Canaveses e todos aqueles que depois se relacionam com este território para passar sobre o Rio Tâmega, é se de facto o esforço que eu sei, e aqui queria deixar uma palavra de muito apreço pela Presidente da Câmara Municipal do Mar Canaveses, Cristina Vieira, porque tem procurado, junto do Ministro, junto do atual Ministro, desbloquear esta situação, e sei que ele tem sentido um conjunto de constrangimentos, e nomeadamente até se diz que já há uma ponte, que é uma ponte local, que não tem nada a ver com esta nova travessia e que já serve para resolver o problema. É que não serve, e aquelas populações, aquelas pessoas que passam lá todos os dias sabem mesmo que há aqui um constrangimento no acesso, no desenvolvimento territorial, no acesso até ao próprio hospital, em situações de emergência, porque há lá um acumular de tráfego permanente em horas de ponta e que é necessário fazer este investimento. E por isso, acompanhando o esforço da Presidente da Câmara Municipal do Mar Canaveses nesta árdua tarefa de tentar convencer o atual Ministro das Infraestruturas do Governo da AD, a pergunta que lhe faço, Sr. Presidente, é se de facto está a acompanhar o processo, se sente que esta também é uma necessidade para o desenvolvimento da região. E volto a dizer, sendo Presidente da Comunidade Intermunicipal, a sua responsabilidade também, que é muita, que eu sei que é muito, e o seu empenho de procurar que esta região, que merece ter investimentos públicos desta dimensão, possa ser tratada com total respeito e estas populações possam sentir que este Governo respeita a população destes concelhos. É isso que lhe peço, saber se de facto tem acompanhado este processo e qual é a posição da Comunidade Intermunicipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para responder, então, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta nova ponte sobre o Rio Tâmega, nós percebemos, de facto, temos, permita-me a expressão, um gargalo ali, um estrangulamento na passagem do Rio Tâmega, ali no Mar Canaveses. Felizmente conseguimos desbloquear, está desbloqueada há pouco tempo, a questão da variante à Estrada Nacional 211, da Mesquinhata, da Quinta Mesquinhata, e que permite olhar para estes territórios de uma outra forma. Como é óbvio, o que vamos ficar é ali com uma ponte que terá muita dificuldade em dar suporte àquilo que são esses investimentos que também estão a ser feitos. E eu acho que esse estudo devia ter acontecido e essa ponte já devia estar no próprio projeto de desenvolvimento para a variante à Estrada Nacional 211 e, portanto, é inquestionável que isso aconteça. Mas mais preocupante é, e permitam-me que vos diga isso, e de uma reunião que tivemos a semana que passou com o Centro Hospitalar, com o LS do Tâmega e Sousa, foi perceber os indicadores, e eu vou-vos fazer chegar esses indicadores, de mortalidade por AVC, sobretudo das pessoas que têm os AVCs nesses territórios que são servidos também por estas vias, portanto, onde temos mais dificuldade de vias,
e que as pessoas acabam por morrer, há uma taxa de mortalidade maior, porque a deslocação entre aquilo que é o episódio que acontece e a unidade hospitalar, o centro hospitalar do Tâmega e Sousa, demora muito mais tempo. E, portanto, isto para mim já não se trata apenas e só de um investimento, trata-se de salvar vidas às pessoas. E é nessa perspectiva que nós temos que olhar para este investimento. Perceber que, porque podemos estar a falar de centenas de milhões de euros, podemos estar a falar de dezenas de milhões de euros, podemos falar muito dinheiro. Mas não há dinheiro nenhum que pague a vida das pessoas. E a sensibilidade que vos peço é que olhem para isto, efetivamente, como minimizar aquilo que são os efeitos do ponto de vista da saúde, daquilo que são as dificuldades que nós vamos tendo nesses territórios mais interiores e, sobretudo, na proximidade aos hospitais. Porque das duas, uma, vamos ter que fazer hospitais, e que não me parece que seja essa a solução neste momento, nesses territórios, ou então, como não há essa política de investimento no sentido de aumentar os hospitais nesses territórios, uma maior concentração, então que se façam as vias que permitam que as pessoas não tenham, ou que esta taxa que diminua e que não continue a crescer. Portanto, é extremamente importante esta via. Os meus colegas autarcas têm vindo ao longo destes anos a reivindicar por elas, é mais do que justa, merecida e, sobretudo, necessária para responder a estas necessidades de saúde. Senhor Deputado Carlos Barbosa, do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A situação da ponte sobre o rio Tâmega, de Mar Canaveses, não é uma previsão, é um problema real e recorrente e já amplamente documentado. Estamos perante uma infraestrutura que, na prática, funciona como ponto único de atravessamento de vários concelhos da região, e isto cria uma vulnerabilidade evidente. Sempre que há um incidente, uma avaria, um simples aumento de tráfego, o sistema colapsa. E quando colapsa tudo, como acabou agora por referir, noutro tipo de circunstâncias que a todos nós nos deve preocupar. Ou seja, são filas de vários quilómetros, tempos de espera incontornáveis, desvios que podem ultrapassar dezenas de quilómetros, e isto tem impacto direto na vida das pessoas, mas também na economia local e da região. Do ponto de vista técnico, isto é claro, estamos perante uma falha crítica da rede sem redundâncias, num território com forte atividade industrial e elevada dependência dos fluxos pendulares, e isso traduz-se depois na parte da perda de produtividade, aumento de custos logísticos, dificuldades de acesso ao emprego, constrangimentos no acesso a serviços essenciais, como ainda agora evidenciou os cuidados de saúde. Ou seja, não estamos a falar de uma obra acessória, é de uma obra extremamente necessária, e o que existe hoje do ponto de vista político, acho que é isso que nos faz pensar, é se existe um reconhecimento, se é generalizada a necessidade desta obra, se existe o planeamento local como um corredor previsto, existe a pressão dos próprios municípios e da população, existem iniciativas parlamentares e recomendações ao Governo, mas acaba depois por não haver o essencial, que é a decisão final. Ou seja, há aqui um critério que é o próprio Governo, neste momento, ainda não deu uma resposta cabal para a resolução deste problema, e a pergunta que se põe é se vocês, enquanto CIM, aquilo na esfera que vocês podem também tentar auscultar e perceber quando é que terão esta resolução, o que é que já vos foi dito por parte do próprio Ministério neste seguimento. E termino também com uma questão direta, tendo em conta que esta situação de falha estruturante e evidente na mobilidade e com os vários episódios que todos nós conhecemos, a CIM está disponível para assumir uma posição pública clara, exigindo ao Governo não apenas a obra, mas um prazo concreto para a sua execução? Ou entende que a região deve continuar dependente de processos indefinidos, sem compromisso temporal, perante um problema que já é mais que identificado na necessidade da sua resolução? Muito obrigado. Sr. Deputado, para responder então, faz favor. Muito bem, Sr. Deputado. Dizer que esta via, esta ponte, tal como a linha de Val de Sousa, foram dos investimentos estruturantes que nós sinalizamos no âmbito do PTRR.
E, portanto, há aqui uma oportunidade de podermos resolver efetivamente este assunto. Há bocadinho registrei com agrado a intervenção da Sra. Deputada Ana Ferreira, quando falava na questão do planeamento. E respondendo à sua questão, nós queremos que nos apresentem, de facto, esse planeamento. Quando é que ela vai acontecer? Em que fase é que vamos ter? Sejam elas dos projetos até à fase da construção. E, portanto, aquilo que nós pedimos e vamos exigir, como é óbvio, ao Sr. Ministro, é que nos possa dar essas datas, essas balizas, que é isso que os autarcas têm feito de forma mais individualizada e que tomaremos uma posição de maior força relativamente a esta matéria. Dizer que quem conhece bem aquela ponte, e certamente conhecerão também como eu, se houver um acidente, se houver um constrangimento qualquer naquela ponte, nós não temos vias alternativas nas proximidades. Portanto, e essas dezenas de quilómetros que possamos ter que fazer, mesmo assim, são vias quase secundárias, que se for para trânsito pesado, e estamos a falar do Mar de Canaveses, que do ponto de vista da exportação daquilo que é também a nossa pedra, que é uma referência no nosso território, vejam bem o constrangimento que isso tem e a dificuldade que isso causará. Portanto, como é óbvio, esta ponte é importantíssima que aconteça, que haja aqui uma ponte alternativa, que facilite e agilize esses fluxos de trânsito, não só pelas questões do ponto de vista económico, mas sobretudo por aquilo que eu falava, do ponto de vista da saúde. Nós não podemos deixar que haja um acidente naquela ponte e alguém que vem com um AVC do outro lado da ponte fica ali parado e acaba por morrer naquela região. Isso é inadmissível que aconteça e, portanto, o que temos que fazer é aproveitar estes instrumentos que temos agora no território, que sejam eles, nós também temos as nossas dificuldades e todos nós sabemos, de forma genérica, aquilo que é as dificuldades hoje de implementar o PRR, mas que o dinheiro que está previsto também para aquela região, se porventura não puder ser todo investido, se não se conseguir fazer esses investimentos pelos constrangimentos que existem hoje a vários níveis do ponto de vista da construção, que eles possam ser canalizados também para este tipo de infraestruturas. Portanto, é isso que eu gostava e vou pedir também que haja essa calendarização relativamente, como é óbvio, a este investimento, seja ele do ponto de vista dos estudos, seja ele do ponto de vista da construção. Obrigado pela questão. Sr. Deputado Francisco Vieira, PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, caros responsáveis da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, Dr. Nuno Fonseca e Dr. Telmo Pinto, muito obrigado pela vossa vinda aqui à Comissão, falar sobre este problema que é uma situação absolutamente insustentável na mobilidade do Mar de Canaveses e do Tâmega e Sousa. E é insustentável porque não é apenas um incómodo daquelas pessoas, é de facto um drama para milhares de pessoas que atravessam aquela ponte todos os dias, que afeta a vida das famílias, das empresas e que tem prejudicado muito a qualidade de vida e a capacidade de projetar economicamente também a nossa região. E não só não é um incómodo, como também não é recente. E eu, sendo natural do Mar de Canaveses, atravesso aquela ponte dezenas de vezes, centenas de vezes, e, portanto, tive o privilégio ou não de acompanhar ao longo dos últimos anos aquilo que era uma realidade adivinhada. Era fácil de prever, ao longo dos anos, que nós íamos chegar à situação dos constrangimentos atuais, porque o tráfego foi aumentando cada vez mais, e até por bons motivos, com o crescimento económico que as nossas forças empresariais, que as nossas entidades e instituições foram conseguindo conquistar para o nosso território. Mas, de facto, este aumento do tráfego foi sendo notório, foi sendo vislumbrado a consequência prática dos bloqueios que, sendo momentâneos, tiveram um impacto negativíssimo e também, já aqui foi falado na questão do acesso ao LS Tâmega e Sousa, que é um drama para aquelas pessoas que não podem sentir que o seu município ou a sua região ficam isoladas, como uma ilha no nosso território. E isso nós não podemos permitir e temos que evitar. A verdade é que não vale a pena chorar em leite derramado. Este problema, que do meu ponto de vista e do ponto de vista do PSD, era adivinhado ao longo dos últimos anos, deveria ter tido uma antecipação. Devíamos ter tido a capacidade, os autarcas, a CIME, os governos, de antecipar esta realidade. Não foi feito. O que é facto é que nós agora precisamos de uma ação concreta e urgente. E já falaremos à frente sobre a questão da ponte. Mas os marcoenses e a população de Baião de Rezende e de Sinfãs não podem estar à espera de um projeto, de uma ponte que vai acontecer daqui a alguns anos. Precisam de uma solução urgente, rápida. E é isso que me preocupa a mim e àquelas pessoas que atravessam a ponte todos os dias, porque é preciso uma ação, mas nós precisamos de uma ação que tenha, por um lado, baseado na evidência e, por outro lado, que seja concertada.
Não pode ser a Presidente da Câmara de Mar de Canavês tem uma perspectiva, o Presidente da Câmara de Sinfãs tem a outra, de Rezende e acima tem a outra. Tem que haver uma concertação. E esta concertação é tanto mais forte quanto mais ancorada em evidência acontecer. E, portanto, eu quero também, do meu ponto de vista, o Partido Socialista tem governado aqui em contraditório. Quando há projetos complexos que exigem estudos para validar, não se fazem os estudos, avança-se para a obra e depois, se der chatice, tem que se voltar a gastar dinheiro. É um problema. Nas questões que são fáceis, então aí pede-se uma data de estudos e a coisa vai atrasando no tempo e nada se faz. E, portanto, este contraditório, esta forma de governar não tem sido consequente nem prática para as nossas populações, mas, como disse, não vale a pena chorar em leite derramado, o que é facto é que nós precisamos de uma ação concreta, a curto e a longo prazo. E eu inicio primeiro com a questão do curto prazo, porque, como disse, a população tem que ter uma resposta rápida e baseada em evidência. A primeira pergunta que eu tenho para cima é se tem estudos, por um lado, dos níveis de congestionamento no acesso à ponte, dos tempos de espera nas filas, do tráfego médio diário, da evolução dos últimos anos e, por outro lado, se tem havido coordenação institucional, ou seja, se a CIME promoveu reuniões com os vários autarcas, se houve pedidos formais dos autarcas para ter uma resposta concertada e articulada com as entidades nacionais. No fundo, se temos diante de nós hoje uma solução consensualizada e baseada em evidência para que possamos então aí sim dizer ao Governo, às infraestruturas de Portugal e às outras entidades, temos que avançar com uma solução. Porque aquilo que me preocupa verdadeiramente neste momento é uma resposta concreta a curto prazo. Resolver rapidamente este estrangulamento no acesso à ponte. E, portanto, eu quero saber, e o PSD pretende saber, se foram também estudadas medidas a curto prazo de gestão otimizada do tráfego, de melhoria de acessos com reorganização dos pontos críticos, de alternativas viárias parciais, ou seja, que soluções é que temos hoje? Porque aquilo que me parece francamente grave é se nós chegamos a um ponto, ao dia de hoje, de termos um constrangimento total que não tem solução a curto prazo. Ou seja, se os governos anteriores, as autarquias, assim, se fizeram vista grossa a este problema e se nós hoje estamos em condições de dizer assim, não há solução a curto prazo, não há forma de mitigar este constrangimento e temos mesmo que apontar para uma ponte que ainda vamos ver onde é que é, se há acordo entre os demais autarcas, qual é a ligação da ponte a outras vias estruturantes rodoviárias, para que daqui a uns anos tenhamos uma ponte. Ora, isto não serve nem os municípios de Mar de Canavês, nem daquela região. É preciso uma resposta concreta e rápida a curto prazo. Porque nós temos que ter, e é outra dúvida que eu tenho, planos de contingência. Em caso de acidentes, de manutenção, de emergências médicas, de eventos climáticos extremos. Ou seja, nós não podemos, como disse, ter uma ilha isolada na região do Tâmega e Sousa. E depois, sim, também projetar a longo prazo. Pensar no planeamento de uma eventual nova ponte. E aqui é preciso, mais uma vez, uma concertação. É preciso uma discussão interna, estruturada, entre os vários presidentes de Câmara, não só os 4 que vamos aqui ouvir, mas toda acima do Tâmega e Sousa. Ouvir as entidades, as empresas. Ou seja, nós temos que ter uma discussão alargada para ter uma posição comum regional, para então aí sim reivindicar junto do Governo, e cá estarei, enquanto deputado eleito pelo ciclo eleitoral do Porto, natural de Mar de Canavês, para exigir aquilo que deve acontecer. Portanto, essas são as dúvidas que eu tenho. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado. Ora, é essa. Para responder então, faz favor, Sr. Doutor. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedi desculpa porque não sabia o seu local de origem, percebendo que é do Mar de Canavês. Eu não sou doutor, é só Nuno, portanto, é sem doutor. Dizer que fiquei contente e satisfeito com as suas questões, porque vai ter a oportunidade de os poder levantar àquilo que é a entidade responsável por esta via, que é as infraestruturas de Portugal. E, portanto, os autarcas fizeram o seu papel, não os atuais, todos, ainda não houve essa possibilidade, até porque estão a inteirar ainda de muitos dossiês, sendo certo que já foram falando sobre isto, ainda não aprofundaram esta matéria, mas foi feita essas questões foram feitas e levantadas e foram apontadas várias alternativas na altura pelo município do Mar de Canavês e numa missiva que foi subscrita por 4 presidentes de Câmara, Mar de Canavês, Baião, Sinfãs e Rezende, em 27 de fevereiro de 2025. E, portanto, eu depois posso deixar ou fazer chegar ao Sr. Presidente também esta perspectiva.
E dizer que, como é óbvio, nos preocupa, tal como o Sr. Deputado nos preocupa, aquilo que são soluções alternativas que serão muito difíceis para passar o rio Tâmega, que não seja através de uma ponte. A única solução que eu vejo é através de um ferry ou então estrangularmos a via, e que não me parece que seja uma solução pacífica. Compreendo a dificuldade, compreendo efetivamente estes argumentos da necessidade de afinações, mas a verdade é uma só. Estamos completamente de acordo que a ponte é precisa, independentemente na localização que ela possa acontecer e que o constrangimento que ali tem é muito grande. Portanto, vive isso melhor do que eu. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá noutros tempos, no município do Marco Canaveses, e, portanto, sabia bem também a dificuldade que era passar para lá. E, como disse também muito bem, que não vamos chorar sobre o leite derramado, o que interessa é encontrar soluções. Eu, normalmente, como venho do mundo empresarial e que tive as minhas dificuldades na vida, um dia ensinar-me que não vale a pena pensar no cheque que veio devolvido. É preciso arranjar dinheiro para o pagar, porque senão estamos a pensar em dois problemas desnecessários. E agora o problema é construir esta alternativa, independentemente de quem ou não deveria ter a responsabilidade ao longo destes anos de a ter feito. Mas, pelo que vou percebendo, e deixo aqui o repto já, Sr. Presidente, porque já percebi em duas matérias que venho aqui falar, se houver necessidade de falar de outras, mesmo não estando eventualmente documentado, para vos poder dar as melhores informações ou precisas, há uma coisa que eu quase que me posso atrever aqui a pedir, que haja aqui um pacto para o território do Val de Sousa, subscrito por todos os partidos políticos, porque já percebi que as matérias são consensuais sobre as suas necessidades e, portanto, deixar aqui também este desafio. Muito obrigado. Senhores deputados, eu não registro inscrições para a segunda ronda e, portanto, cumpre encerrar esta audição, agradecer a disponibilidade, a participação, os contributos. São sempre muito bem-vindos à Comissão e espero que os resultados apareçam e haja uma solução à vista. Despeço-me dos senhores convidados, só 2 minutos, senhores deputados, peço que se mantenham. Há um pedido de defesa da honra que será feito depois dos nossos convidados saírem. Muito obrigado.